O pop chegou na advocacia. E eu tô falando isso sorrindo, porque eu quero te dizer que é uma ótima notícia. O POP, Procedimento Operacional Padrão, tem o potencial de melhorar muito as suas rotinas, a sua produção jurídica e trazer maior produtividade. Um assunto que eu enfatizo muito, que é muito importante. Então, se você já ouviu falar, mas ainda não entendeu muito bem como se traz, né, como se aplica no dia a dia, na vida real, vem comigo que nesse vídeo eu vou te explicar direitinho como é que se cria, como que se utiliza o POP para você melhorar a sua advocacia. Primeiramente, que bom ter você aqui novamente, né? Esse é um espaço aqui no YouTube para advogadas e advogados como você, que estão buscando informações sobre a advocacia 4.0 e informações preferencialmente de uma forma descomplicada, informações orientadas à prática, né? Então eu estou aqui realmente para te ajudar a trazer tudo isso para a prática do seu dia a dia, do seu escritório. Eu sou Tércio Strutzel, esse aqui é o meu canal no YouTube para falar de escritórios digitais com você. Muito bem, então você talvez já tenha ouvido falar sobre POP, ou se não ouviu ainda, está ouvindo falar agora e já na sequência já vai entender como que utiliza esse negócio. Vamos lá, sem delongas, o que é o POP? O POP é um procedimento operacional padrão, como, né, a sigla diz. O que isso quer dizer? É um roteiro padronizado que a gente usa primeiro para registrar o passo a passo de um processo, né, uma sequência de tarefas e atividades, para depois disso replicar, né, esse passo a passo sempre que o processo for executado. Lembrando, processo não é processo judicial, processo é uma sequência de tarefas e atividades para se cumprir um objetivo. Isso é da administração, ok? Então o POP serve para a gente ter esse passo a passo aqui padronizado. Ou seja, todos vão fazer da mesma forma, todos vão ser capazes de fazer, mas calma que eu já estou dando spoiler. Eu já estou pulando para a parte do para que serve um POP. Vamos lá. Para que serve um POP? Primeiro, uniformizar os processos, ou seja, garantir que todas as pessoas que executarem aquele processo vão fazer da mesma forma. Por quê? O POP, né, aquela descrição do passo a passo, ele descreve o passo a passo como tem que ser feito. Ou seja, não dá margem a cada um começar a fazer do seu jeito. Outro ponto, para que serve o POP? Para a gente garantir resultados consistentes. Por quê? Como assim? Horas. Se para garantir um resultado a gente tem que sair de um ponto A e vir diretamente a um ponto B, quanto melhor for o caminho, ou seja, quanto melhor for o passo a passo do ponto A ao ponto B, melhor vai ser o resultado, mais consistente vai ser o resultado. Se a gente não tem POP, se a gente não tem esse passo a passo definido, o caminho do ponto A ao ponto B pode ser assim, ó, cheio de curvas. Você não traçou uma reta do ponto A ao ponto B. Por quê? Porque alguém criou obstáculos. Alguém que não sabia o processo, né, o passo a passo exato, inventou um passo novo, fez outra tarefa ali no meio que não precisava, pulou alguma coisa que precisava, inventou algum recurso ali no meio que nunca existiu, enfim, alguém foi mudando isso e tornou esse trajeto do ponto A ao ponto B mais longo, mais custoso. Olha só, se você não tem processos bem definidos, você vai ter um caminho mais longo e vai levar mais tempo e vai gastar mais. Só essa dica aqui já é o suficiente para você curtir esse vídeo. E essa dica aqui é a dica que salva a vida do seu escritório. Processos organizados economizam tempo, dinheiro e recursos. Mas vamos lá. Ainda tem mais funcionalidades do POP para que ele serve. Para definir a responsabilidade. Quem faz o quê? Quem faz o quê dentro do processo? Quem é responsável por quais tarefas e atividades dentro de um processo? Se a gente não tem isso definido, vai ter tarefas que não tem ninguém atribuído.
Vão ter outras tarefas que têm 2, 3 pessoas atribuídas. E sabe qual é o problema disso? Já ouviu aquela frase de que cachorro que tem 2 donos morre de fome? Se você tem 2 ou 3 pessoas responsáveis atribuídas à mesma tarefa, vai correr um grande risco de uma deixar para outra e a outra deixar para uma. E ninguém vai fazer. Quando a gente tem POP, todo mundo sabe qual é o responsável, quem é o responsável por aquela tarefa. E aqui tem um erro. Bom, eu expliquei aqui os acidentes que acontecem quando não existem processos bem definidos, né? Acontecem falhas e erros. Então, para que serve um POP? Para reduzir as falhas e erros. O ideal é eliminar, né? Mas reduzir ao máximo as falhas e erros. E assegurar a qualidade. Qualidade é um fator, eu não vou falar intangível, mas ele é bem difícil de mensurar. Não é tão simples de mensurar. Na indústria é mais fácil, né? O conceito vem de lá. O conceito dentro da gestão por processos vem da indústria. Mas quando a gente tem passo a passo bem definido e padronizado, a gente consegue estabelecer que todo processo executado dentro desse passo a passo tem mais chance de ter a qualidade garantida. Então a gente consegue mensurar e definir qualidade dentro da produtividade. É um fator. Tem outro vídeo aqui no canal falando sobre produtividade e sobre como o fator qualitativo é importante dentro da mensuração da produtividade. Porque muita gente mede produtividade errado medindo só o quantitativo. Mas vamos lá. Por que é bom utilizar POP? Qual o benefício? Economizar com treinamentos. Você não precisa ficar treinando as pessoas, toda pessoa nova, toda pessoa de tempo em tempo. As pessoas só precisam ler os POPs. Benefício. Você vai ter papéis claros e bem definidos. Todo mundo sabe exatamente o que fazer, quando fazer e como fazer. Como fazer, como fazer. Estou sendo repetitivo. Como fazer. Todo mundo tem que saber como fazer. Identificar problemas logo no início. Se você tem qual é o passo a passo a ser seguido e você identifica pessoas que não estão seguindo o passo a passo, você identifica problemas no início, antes deles se tornarem graves. Outro benefício, melhora na comunicação. Se você tem os procedimentos bem definidos e canais bem organizados, né, você tem uma comunicação mais eficaz. E último benefício, tem muitos benefícios, tá? Estou trazendo 5 mais importantes. Melhora a produtividade. Se você quiser ignorar os outros, guarda só esse. Melhora a produtividade. Eu repito acho que todos os vídeos que eu gravo aqui eu falo. Escritório sem produtividade é escritório que não tem lucro. Para você aumentar a produtividade, para você ter lucro, você tem que aumentar a produtividade. E para você aumentar a produtividade, você tem que ter processos bem organizados e bem definidos. Ok. Isso aqui não era para estar aqui. Só um minuto. Vamos lá. Como é que se faz o POP? Desculpa a falha técnica aqui, tá, gente? Como é que se faz o POP? Eu vou abrir aquela figura que eu apaguei, mas eu quero aprofundar um conceito aqui do passo a passo que eu estou falando, porque isso é delicado. É realmente necessário e imprescindível escrever um passo a passo muito detalhado. E isso parece simples, mas não é. Por quê? Existe um conceito, se eu não me engano, vem do livro do Chip Heath, e ele fala sobre um conceito chamado maldição da informação. Maldição do conhecimento, desculpe. Maldição do conhecimento, que significa o quê? Quando a gente conhece muito a fundo, conhece muito profundamente um assunto, a gente tem dificuldade de falar sobre ele num nível muito básico, ou seja, explicar para quem não conhece nada daquele assunto. Experimenta isso. Pega uma matéria jurídica que você é super especialista, por exemplo, e tenta explicar para um leigo no direito. Você não vai conseguir descer ao nível tão básico. Então, o que eu quero dar de exemplo aqui para você entender o que é o passo a passo, né? Descrever o passo a passo. Como numa receita. Quando você vai fazer um bolo de cenoura, você vai pegar uma receita.
Você vai ter lá os ingredientes, que eu não vou trazer aqui, porque os ingredientes são os recursos do nosso pop, e eles vêm depois. Mas antes a gente vai seguir aqui com o passo a passo. Qual que é o passo a passo de fazer um bolo de cenoura? O passo a passo é o seguinte. Passo 1. Em um liquidificador, você vai adicionar 3 cenouras cortadas em pedaços pequenos. Percebeu o detalhamento? Não é 3 cenouras. Eu não vou tacar lá 3 cenouras inteiras. São 3 cenouras cortadas em pedaços pequenos, ou até raladas. Você vai jogar no liquidificador 4 ovos, quebrar 4 ovos, adicionar meia xícara de óleo. Tudo isso no liquidificador vai bater por 5 minutos. Em seguida, abrir a tampa do liquidificador, acrescentar o açúcar e bater por mais 5 minutos. Guarda o liquidificador, segura o liquidificador. Em um outro recipiente, um recipiente à parte, você vai adicionar a farinha de trigo, vai adicionar uma colher de fermento e vai misturar esses dois pós. Misturar com uma colher. Com esses dois pós bem misturados, você pega de volta lá o liquidificador e despeja aquele conteúdo do liquidificador, que está mais ou menos líquido, despeja aqui dentro deste recipiente com os pós. Com uma colher de pau ou com uma batedeira, ou colocar tudo isso numa batedeira, mistura tudo isso até obter uma massa homogênea. Tendo uma massa homogênea, despeja tudo isso em uma forma pré-untada e leva essa leva esta assadeira ao forno pré-aquecido e deixa assando a 180 graus por aproximadamente 40 minutos. Eu demorei um pouquinho para fazer isso, mas propositalmente. Por quê? Percebeu como é um passo a passo bem detalhado? É assim que tem que ser o pop. Antes de eu voltar com a figura do pop, quero trazer alguns pontos principais dele aqui. E aí eu vou revisar isso lá na figura. Como se faz um pop? Primeiro a gente tem um bloco ali em cima. Vou trazer ela, vai. A gente tem um bloco aqui em cima dos dados do pop. Ó. Qual é o setor responsável por esse pop? Quem é o responsável pela elaboração desse pop? Qual é a versão desse pop? E qual a data que ele está sendo criada? Tá? E também o objetivo. Qual o objetivo? Qual o processo está sendo organizado com esse pop? Tá? Outro ponto importante. Qual é o alcance deste pop? Ou seja, quais outros setores, subsetores, quais outras funções, quais outras pessoas do escritório esse pop alcança. Então vamos lá. Esse pop é para produção jurídica ou ele é para administração financeira do escritório? Entendeu? Se ele é para produção jurídica, ele vai estar definido aqui, ó, setor, produção jurídica. Se ele é para produção jurídica, quais outros setores ele alcança? Ou seja, quais outros setores ele tem relação a partir da produção jurídica? Horas. A produção jurídica ela tem relação com a controladoria jurídica. Porque a controladoria é quem gerencia a produção. Então, esse POP vai ter alcance nesse setor. Okay? Um exemplo de como isso funciona. Documentos e recursos anexos tem uma outra seção aqui para a gente incluir. Se você tem materiais específicos, documentos específicos, enfim, tudo que faça parte de trabalhar com esses processos, né, que em algum momento sejam necessários nesse processo. Lá na nossa brincadeira da receita de bolo, os recursos que a gente tinha eram os ingredientes, né? Então, lembra que eu falei que eu não ia falar das quantidades lá dos ingredientes, quais eram os ingredientes, listinha, e quais eram as quantidades? Por quê? Porque isso está lá nos documentos anexos, nos recursos anexos. Tá? A gente usou, na receita de bolo, a gente usou o liquidificador, usou batedeira, usou recipiente, usou a colher de pau.
Tudo isso são materiais recursos. Tá? Então é importante ter um anexo com a listagem desses materiais recursos. E a última parte do POP é o passo a passo propriamente dito, ou seja, o fluxo das atividades, fluxo das tarefas dentro desse processo. Eu acabei não exemplificando aqui, mas essa é a parte do fluxo. Então você vai ter lá. Lembra que como eu falei, o exemplo da receita? O exemplo da receita a gente tinha começado lá. Passo 1, adicionar no liquidificador a cenoura cortada em pedaços pequenos, o ovo e o óleo. Passo 2, bater por 5 minutos. Passo 3, adicionar o açúcar. Passo 4, bater por mais 5 minutos. Não vou falar tudo de novo. Mas, enfim, esses são o passo a passo. Tá? Esse é o passo a passo do fluxo operacional. Se é um processo que a gente tem várias pessoas envolvidas, é interessante discriminar aqui o nome das pessoas e, obviamente, o papel delas, né? Voltando aqui ainda, se a gente está num exemplo da controladoria jurídica do escritório, a gente pode ter o controller geral, que é o responsável por recebimento de intimações e delegar para os respectivos advogados, né, quais as tarefas e o que eles têm que fazer ali a partir daquelas intimações. Dentro da controladoria, pode ter um outro papel de um assistente que faz contato com os clientes, é um outro papel, uma outra pessoa. Pode ter um outro papel de uma pessoa que faz somente o gerenciamento eletrônico dos documentos, né, o GED, e aí ela digitaliza, ela armazena nas pastas, na nuvem, ela organiza as pastas. Então tem outra pessoa que faz. Pode ter outra pessoa que faz isso, tá? Não entenda que a controladoria tem que ter essa quantidade de gente, tá bom? Em escritórios muito grandes é óbvio que tem, mas em escritórios pequenos não. Muitas vezes é um controller geral e um assistente que faz todo o resto. Ou às vezes pessoas até de outros setores. Mas o importante aqui é entender o quê? Que todas as pessoas e funções envolvidas nesse processo têm que ser listadas aqui, ok? Este modelo aqui é um modelo que eu utilizo nas consultorias, é um modelo que eu oriento, né, que os escritórios que estão em consultoria utilizam esse modelo, e eu tenho ele disponível. Se você ainda não conhece o portal Direito na Era Digital, tem um kit para digitalização de advocacia, onde tem dezenas de materiais para digitalizar, né, recursos para digitalizar a advocacia, e tem lá este POP tem esse POP em Excel prontinho para ser utilizado. E jabás à parte, vamos voltar aqui para o nosso... Enfim, esse é o funcionamento do POP, ok? Como eu falei no início, ele é imprescindível para você padronizar os processos, ter a organização dos processos, né? Garantir que todo mundo faça os processos na ordem certa, na hora certa, com a pessoa certa. Então, adote a criação dos POPs dentro da sua advocacia, que certamente vai melhorar muito, muito, muito a sua produtividade. Esse é o ponto mais importante que eu quero deixar sobre esse vídeo todo. Melhora a sua produtividade utilizando POPs. Obrigado pela sua audiência e sucesso na sua jornada de digitalização.